No quadro Plástica e Saúde de hoje, a conversa é com você, mulher, que está assim incomodada com o tamanho das mamas, que acha que são grandes demais, que causam constrangimento, dores nas costas, nos ombros. O assunto hoje é mamoplastia redutora, ou melhor, cirurgia para reduzir as mamas. E quem nos esclarece o tema é o nosso convidado, o Dr. Thiago Bodanese, cirurgião plástico. Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo, doutor. Boa tarde, Vanessa. Obrigado, agradeço muito o convite, estar aqui trazendo informações. A gente começa perguntando, o que é retirado numa cirurgia de redução de mama? É pele, excesso de gordura? Como que é feita essa redução da mama? Excelente pergunta. Para você que tem a mama grande, realmente vai entender o que eu estou dizendo. É muito constrangedor e até incômodo e até trazer problemas de saúde pode ocasionar com a mama muito grande. E para isso a gente tem que avaliar, Vanessa, cada caso. Mas na maioria das vezes é retirado sim esse excesso de pele e também o excesso de mamas, que é muitas vezes retirado junto na própria cirurgia ou muitas vezes associado a uma pequena lipoaspiração na região. Isso envolve muitas vezes uma cicatriz em volta da areola, em casos menores, uma cicatriz que avança na vertical, em casos um pouco mais avançados, evoluindo para um L ou mesmo um T nos casos mais avançados, aquela mama muito grande que está caída, que precisa realmente reposicionar e voltar para o seu lugar. Os cortes dependem das técnicas e também do tipo de cirurgia que é feito. Então, cirurgias de menor impacto acabam tendo cortes menores também, né? Exatamente. Então, se você tem a mama que caiu pouco, a gente chama uma ptose, uma pseudoptose, uma ptose grau 1, você muitas vezes pode reduzir essa mama, se for mais excesso de pele, às vezes só em volta da areola. Então isso é legal, porque às vezes a paciente chega no consultório, doutor, eu vou precisar ficar com aquele T? Muitas vezes não. Então a grande dica é assim, procurar um especialista e tratar cedo, Vanessa. Se você deixar isso cair mais, com a idade cair mais, evoluir, você vai precisar cada vez mais aumentar a tua cicatriz. Infelizmente é a realidade. Aí, doutor, uma mulher jovem opta por fazer a cirurgia. Por exemplo, ela já tem um filho ou ela ainda não tem filhos e gostaria de ser mãe. Ela pode fazer a redução da mama e depois amamentar? Tem algum impacto? Excelente pergunta. Porque essa é uma grande dúvida, né? Você vai mexer na mama, vai comprometer ou não a circulação, vai comprometer ou não a amamentação? Geralmente não, mas pode. Então a gente tem que ser bem sincero com o paciente. Pode sim influenciar na amamentação, pode influenciar depois uma próxima gestação, mas isso é muito raro. Por que é raro? Porque a técnica hoje evoluiu muito e a ideia é tirar o excesso de mama, o excesso de pele, o excesso de tecido glandular e gorduroso, preservando os ductos. Por isso a gente muitas vezes preserva em volta do bico. Então, às vezes o paciente pergunta, doutor, vai tirar meu bico? Não. Na grande maioria das vezes, Vanessa, a gente pega o bico e levanta ele através de uma decorticação, ou seja, só tira a pelezinha nessa região. O resto tira a pele embaixo, daí, ou nas laterais, e preserva o bico. Nos casos, Vanessa, muito grandes, que a gente chama de gigantomastia, que muitas vezes envolve o grau 4, que é mais de 1.500 ml de excesso, 1.500 miligramas de excesso de mamas, ou seja, 1,5 kg, muitas vezes isso é muito pesado para a paciente. Às vezes a gente tem que retirar o bico e enxertar ele novamente. Por isso a dica, procure tratar mais cedo. Doutor, para encerrar nossa conversa, uma pergunta que eu vi muito já na internet. Necessariamente preciso colocar a prótese junto nessa redução de mama? Tem mulheres que reduzem e precisam colocar ou outras não? Como funciona isso? Depende muito o que a paciente quer e depende também o grau desse aumento mamário, dessa hipertrofia mamária que a gente chama, né? E também o grau da queda, da ptose. Então são algumas avaliações que a gente vai fazer. Ou seja, na grande maioria das vezes, Vanessa, que a paciente tem mama grande, a gente vai reduzir essa mama. E a gente consegue, através de técnicas, usar esse tecido em excesso, ou da parte inferior, ou através de retalhos, montar essa mama de novo. Isso é meio que um quebra-cabeça, é meio estranho entender isso, mas você consegue formar esse cone novamente. Nos casos que a paciente quer que a mama fique mais durinha, ou mesmo aumentada, mais o colo, muitas vezes a gente pode associar a prótese, sim, tá, nessa situação. Ou no caso da mastectomia, que a paciente teve câncer de mama e tirou a mama, pode pôr a prótese.
ou mesmo usar a lipoenxertia. Usar a gordurinha muitas vezes da barriga, da axila, e ajudar a modelar essa mama, como um caso a gente fez bem recente, fica bem interessante. Dr. Thiago Bodanese, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu vou deixar o telefone do WhatsApp 988719831 para você de casa participar. Quer que a gente continue falando desse assunto, né, de redução de mama? Quer sugerir um outro assunto na área de cirurgia plástica? Manda pra gente no nosso WhatsApp que a gente vai adorar poder trazer um assunto que o público quer. Dr. Thiago, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço o convite.